A palavra democracia pode ser traduzida como um meio para a realização dos valores essenciais da convivência humana, através da participação dos cidadãos na gerência dos atos estatais. Todavia, não podemos falar que hoje existe uma relação direta entre os programas e práticas governamentais e a expressão da vontade popular que os legitima. Encontrar novos rumos da democracia representativa, tendo em vista a necessária aproximação entre representantes e representados. Isso pressupõe a possibilidade de uma efetiva troca de argumentos dos cidadãos entre si e entre seus representantes, para que sejam construídas opções políticas melhores, mais transparentes e mais legítimas. Esse é o desafio, senhor presidente. Desde que ingressei nesta casa, tenho apresentado projetos com o intuito de fornecer ao cidadão do estado de Mato Grosso, o estado que, para minha honra, me mandou para cá, e de todo o Brasil, instrumentos que fortaleçam a nossa democracia. Instrumentos que tornem membros participantes da sociedade em que vivem. Listo agora, senhor presidente, algumas destas iniciativas. No início deste ano, apresentei o projeto de resolução do Senado, número 8, de 2013, que altera, senadora Ana Amélia, o artigo 291 do regimento interno desta Casa, para determinar que as votações secretas no Senado Federal só ocorrerão nos casos previstos na Constituição. Senhores senadores, como esconder, por exemplo, a nossa escolha para um cargo que afeta até mesmo a linha sucessória presidencial? É incompreensível para a opinião pública a utilização do voto secreto para decisões parlamentares que afetam de tal maneira a política brasileira, como acontece na eleição para presidente desta Casa. O sistema parlamentar constitucional brasileiro, apesar de prever exceções, sempre manteve como regra o voto aberto e público. O voto secreto surgiu como meio de proteger a independência do representante popular em relação ao poder dos dirigentes de forças políticas dominantes. No entanto, o atual estágio de amadurecimento democrático do país faz com que a ocultação do voto sem prévia autorização constitucional se torne uma contradição no sistema e, portanto, uma inconstitucionalidade. É por isso que proponho a adequação do regimento interno à Constituição de 1988. Se o deputado ou senador, como mandatário do eleitor, destoa do pensamento do seu eleitorado, será punido nas urnas por esta falta. Para que essa conformidade seja aferida, senhor presidente, é necessário o conhecimento da manifestação do parlamentar, ou seja, o seu voto, de que maneira ele expressou a sua vontade. Tamanha a importância da proposta que os movimentos sociais já se mobilizaram. Mais de 350 mil brasileiros, repito, mais de 350 mil brasileiros assinaram um abaixo-assinado digital, denominado Voto Aberto Já, lançado pela comunidade online Avaz. A meta é atingir 500 mil de assinaturas. Creio que esta Casa está pronta para atender o anseio popular, senhor presidente. Não podemos ter segredo, sigilo, quando a Constituição da República não oferta esta permissão. A regra é a publicidade. Qualquer do povo tem o direito constitucional de saber o que seus representantes estão a fazer, quais são os caminhos que estão sendo trilhados. Assim, a proposta muda o regimento interno para que nós possamos afastar esta inconstitucionalidade, esta incompatibilidade do regimento que prega o segredo, o sigilo, quando a Constituição da República assim não determina. Senhor presidente, senhoras senadoras,
senadoras, senhores senadores, amigos do Estado de Mato Grosso. Garantir maior participação dos cidadãos nas atividades do Senado Federal, seja na fiscalização e controle dos atos do poder público, seja na atividade legislativa, é o que propõe outro projeto de resolução do Senado que apresentei esse ano, o de número 19, que traz a democracia direta ou dialógica a esta casa, senhor presidente. A ideia é criar um sistema online, um login cidadão, para que as pessoas possam apresentar propostas legislativas e de fiscalização. Nós vivemos numa democracia, como eu disse, dialógica, participativa, e o cidadão tem o direito de participar das mudanças, das decisões importantes para a sociedade. O projeto compromete o Senado Federal com a efetividade da ampliação da participação popular no processo legislativo. No modelo atual, somente os senadores têm legitimidade para requerer a instalação de propostas de fiscalização e controle a ser exercida pela Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle. Pelo nosso projeto, a CMA poderá apreciar propostas apresentadas na forma de petição pública, física ou eletrônica e assinadas por 0,25% do eleitorado, ou seja, por volta de 350 mil eleitores. É lamentável, senhor presidente, que nos últimos 10 anos, somente 19 propostas de fiscalização e controle foram apresentadas. Somente 19. Nos últimos 3 anos, nenhuma proposta foi apresentada na Comissão de Meio Ambiente e Fiscalização. O PRS número 19 prevê a mesma alteração na propositura de sugestões legislativas perante a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, que também ficará aberta aos cidadãos. O Senado já adotou iniciativa semelhante com o portal e-Cidadania, disponível em seu sítio eletrônico, no qual os cidadãos podem apresentar ideias legislativas. De acordo com as regras atuais, caso uma ideia seja apoiada por 20 mil pessoas, em 4 meses, ela será levada à Comissão de Direitos Humanos. Inaugurada tal iniciativa em meados de 2012, quantas ideias foram encaminhadas para a CDH, senhor presidente? Até agora, nenhuma ideia foi encaminhada para a Comissão de Direitos Humanos. A proposta, que obteve mais apoios, conseguiu pouco mais de 1.800 assinaturas. Haveria o desinteresse dos cidadãos brasileiros em oferecer sugestões? Certamente que não, senador Mozarildo. Isso, na verdade, mostra o relativo desconhecimento da iniciativa e o baixo comprometimento do Senado em divulgá-la e incentivá-la. Para que seja facilitada a participação do cidadão na discussão das matérias em tramitação na Casa, sugerimos ainda o acréscimo do artigo 272-A ao regimento interno. Poderão, por exemplo, ser criados fóruns de discussões em que se permitirá a discussão pública de proposições em tramitação. Creio que o PRS 19 de 2013 irá incrementar os instrumentos de participação para oferecer um amplo debate, senadora Ana Amélia. A comissão diretora da Casa está sensível a essa questão e já inseriu a promoção da transparência e do controle social no plano de metas da administração para o período de 2013-2016. Para minha alegria, concedo uma parte à Sua Excelência, a senadora Ana Amélia. Caro senador Pedro Taques, eu queria cumprimentá-lo pelas iniciativas que tomou em relação ao regimento interno da Casa. E ontem também saudei como muito positiva a iniciativa do senador Romero Jucá, no sentido de que as deliberações para encaminhamento e tramitação de propostas de emendas constitucionais não podem ser por aclamação ou por manifestação que não seja o voto nominal, como aconteceu na comentada, polêmica e negativa à emenda 33, que a Câmara aprovou a toque de caixa. Então, eu penso que observar um rigor maior numa tramitação de uma matéria tão importante quanto essa
significa dizer que nós temos que ter cuidado e cautela em relação a essa matéria. Quanto à questão do voto secreto, senador Pedro Tax, eu observo que Vossa Excelência resguarda o que determina a Constituição hoje, que voto secreto é para derrubada de veto presidencial, para a votação de ministros do Supremo Tribunal Federal e para também indicação de embaixadores. Nesses 3 casos, eu penso que talvez, a única questão ainda que a gente possa sofrer algum constrangimento é a questão da derrubada de veto. Que o poder do governo está se vendo agora é ilimitado. Quem tem a caneta e o diário oficial na mão pode quase tudo, né? Só não pode decidir sobre a vida, mas o resto pode quase tudo. Então, penso que apenas nesse caso. Agora, ministros do Supremo, que eventualmente irão nos julgar amanhã ou depois, como temos ficha limpa, né, Vossa Excelência e a maioria todos os senadores aqui, né, a ficha limpa, não vamos ter receio de votar e aprovar nomes dizendo. Então, eu também esposava a mesma opinião de Vossa Excelência em relação a esse voto secreto. Hoje já tenho, digamos, apenas mantenho a questão do veto presidencial, mas no mais acho que poderíamos abrir e ser voto aberto, sobretudo quando é para discutir a escolha de quem comanda os destinos desta casa e, na linha sucessória, tem um papel relevante. Então, parabéns a Vossa Excelência pela abordagem desse tema, senador Pedro Tax. Ok, muito obrigado, senadora Ana Amélia. É que a Constituição da República estabelece algumas exceções. Em relação a estas exceções, nós já apresentamos uma proposta de emenda à Constituição. Agora, o regimento interno desta casa estabelece que a eleição para presidente do Senado e para presidente das comissões, a eleição também se faz de forma sigilosa, de forma secreta, o que não se encontra na Constituição Federal. Por isso, a necessidade de alteração do regimento interno, não da Constituição. Eu sou favorável ao voto aberto, inclusive na Constituição, mas para isso já apresentamos uma proposta de emenda à Constituição. Aqui, nós só precisamos modificar o regimento interno, porque nós teremos uma eleição daqui a 1 ano e meio para a presidência desta casa. Melhor que aquele senador que deseja votar neste ou naquele possa identificar e pagar o preço ou não pelo seu voto. Porque nós vimos nas eleições passadas, nós acompanhamos nas eleições passadas, verdadeiros sorteios para saber quem votou em quem. A Folha de São Paulo fez um levantamento, eu que fui candidato à presidência desta casa, de acordo com a Folha de São Paulo, teria recebido mais votos do que apareceram na urna. Isso mostra que algo de errado ali ocorreu. Por isso, a só alteração regimental já resolveria isso, porque a Constituição em nenhum momento fala que a eleição para presidente do Senado e presidente das comissões, o voto deve ser secreto. Senhor presidente, e por falar em aproximar o Congresso do cidadão, reafirmando o exercício de suas atribuições constitucionais, quero registrar também que apresentei uma proposta de emenda à Constituição, a número 15 de 2013. Em consonância com as recentes iniciativas da Câmara e do Senado, no que diz respeito à transparência, proponho que não só a Presidência da República, mas também os cidadãos brasileiros possam solicitar urgência na tramitação de projetos em andamento no Congresso Nacional. O artigo 14 da Constituição Federal estabelece a iniciativa popular como um instrumento de democracia direta, em conjunto com o plebiscito e o referendo. A participação do do cidadão, também está prevista no artigo 61 da Lei Fundamental. No entanto, vejo como indispensável a inclusão de dispositivos que permitam solicitação de urgência constitucional às proposições que despertem maior interesse da população. Imagine, se o presidente da República, ele pode solicitar urgência nos projetos de lei de sua iniciativa, conforme determina o artigo 64, parágrafo 1º da Constituição, por que o cidadão, que é o titular do poder, não poderia, senador Cristóvão Buarque, solicitar urgência para determinado projeto de lei? Esta proposta de emenda à Constituição que apresentei, permitirá, em sendo aprovada, que o cidadão poderá solicitar urgência em projetos de lei em tramitação nesta Casa e na Câmara dos Deputados. Tudo para que o cidadão, que é o verdadeiro titular do poder, possa expressar a sua vontade. Concedo uma parte ao senador Cristóvão Buarque. Senador
Pedro Tax, eu quero parabenizá-lo pela maneira como o senhor aqui está sempre presente, lutando para aperfeiçoar a democracia brasileira. E nós estamos em um momento, eu não digo hoje, semana, nós estamos em um momento histórico em que, de fato, nós estamos praticando a democracia aos moldes antigos, sem a participação direta da população, como já é possível pelos meios das redes sociais, pelos meios de comunicação. Quando começou essa história de democracia, 2.500 anos atrás, o povo se reunia diretamente, senador Mozarido, como sabe, na praça. Na Ágora. Chamada Ágora. E ali votava, era o povo, não tinha deputado. Não é possível isso com 105 milhões de eleitores. Mas é possível ouvir os 105 milhões de eleitores. É possível ouvir pelo menos uma parcela expressiva desses 105 milhões a cada dia. Eu não sou daqueles que acredita que vai ser desnecessário o Congresso, de que a democracia direta ela pode funcionar plenamente. Porque cada decisão exige um tempo de reflexão, exige olhar lá na frente. E cada um da gente, quando está com o chapéu de eleitor, a gente pensa no presente, no momento, no instantâneo, no ao redor da gente. Quando se põe o chapéu de congressista, de parlamentar, nós, além de termos um interesse pessoal, temos que ter um interesse de longo prazo, distante, e da coletividade. Temos que refletir aqueles que nós representamos. Por isso, o senhor chamou há pouco de dialógico, creio que é nesse sentido. Sim, de diálogo, né? No diálogo, no conjunto das partes. Eu quero fazer uma justiça aqui. A primeira pessoa no Senado que me chamou a atenção da necessidade, senador, de aperfeiçoar a democracia para utilizar os novos meios de comunicação foi o José Sarney. Foi o presidente Sarney, com a experiência dele, com a cultura dele, que muitos anos atrás, sentado aqui, ele levantou, a democracia está precisando de ser modernizada. Eu até diria, está precisando de ser democratizada. Então, eu parabenizo o seu gesto. Agora, além disso, falei do momento histórico. Hoje, nós precisamos sentar e refletir sobre a democracia brasileira na sua forma atual. A relação entre os três poderes não está funcionando como uma democracia exige. Nós estamos cometendo erros aqui dentro de fechar os olhos à legalidade de algumas decisões, que faz com que o judiciário tenha que intervir quando não deveria ser necessário. O executivo usa e abusa do legislativo como se não houvesse outro poder. E um dos seus projetos que proíbe senador, deputado de ser ministro, sim, ajuda nisso. Hoje, aqui nós temos um número de votantes nomeados pelo presidente. Exatamente. Porque o presidente nomeou o senador, então o suplente só está aqui enquanto o presidente quiser. Então é nomeado. Isso em todas as assembleias legislativas, todas as câmaras de vereadores se repete. Ou seja, hoje, como o senhor gosta de dizer em relação a outra instituição, o Congresso é um puxadinho do Planalto, por conta disto e de outras coisas mais que a gente sabe. Por outro lado, às vezes dá a impressão também de que o próprio judiciário, que é fundamental para nos obrigar a levar em conta a legalidade, às vezes vai mais depressa do que a gente e pode também ferir essa combinação. Tem hora que eu penso, se não é o caso, a gente tem uma mini constituinte para discutir a reforma política. Se é o caso de ter um grupo de pessoas parlamentariamente eleitos, ou outros eleitos, que não seja nenhum dos que estamos aqui, ou para estar nesse grupo, renunciemos ao parlamento para trabalhar uma reforma política que o Brasil precisa. Por tudo isso, a necessidade de adaptar a democracia aos novos meios de comunicação, e para aperfeiçoar a maneira como nós funcionamos hoje, é que eu parabenizo o seu discurso e espero que seja bem distribuído e que provoque esta Casa e a Câmara de Deputados para refletirem um pouco. Muito obrigado, senador Cristóvão. A sua parte enriquece a minha fala. Agora, mais do que uma nova Constituição, senador Cristóvão,
data venia a Vossa Excelência, como dizem no juridiquês, nós não precisamos de uma nova Constituição, nós precisamos fazer com que a atual seja cumprida. E, infelizmente, o Legislativo, o Executivo e o próprio Judiciário não vêm cumprindo a Constituição. Exemplifico, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Imaginem, quando Montesquieu falou da divisão orgânica das funções ou dos órgãos em 1748, ele não dividiu de forma estanque o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Infelizmente, no Brasil, hoje, nós temos um Legislativo que é omisso, quando deve votar, não vota. Um exemplo disso é a Comissão Especial da Reforma Política. Nós participamos, desde 2011, de uma comissão especial para modificar o sistema político nacional e não foi à frente esta comissão especial da reforma política. Daí, de repente, não mais que de repente, apresenta-se um projeto de lei para que possa mudar todo o sistema político partidário nacional. O Legislativo, no momento correto, não inova a ordem jurídica. Aí, de outro lado, o Poder Judiciário, muitas vezes, no que se denomina de ativismo judiciário, o Poder Judiciário, ele vai para cima das atribuições do Poder Legislativo. O que está ocorrendo hoje, senador Cristóvão Buarque, é um namoro com o autoritarismo. Um misto entre o namoro com o autoritarismo e a omissão do Congresso Nacional. Assim, senhor presidente, já parto para o final da minha fala. A última proposta que eu fiz referência, 1% do eleitorado nacional, distribuído por pelo menos 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um dos estados, poderá solicitar que a proposição tramite em regime de urgência, semelhante à requerida pela presidência. Nesse sentido, o Congresso Nacional poderá captar com mais facilidade o interesse popular, buscando a construção da legislação de forma segura, célere e democrática. Assim, senhor presidente, isso já existe na Constituição da Argentina, já existe na Constituição do Uruguai, na Constituição da Colômbia. Nestas constituições já existem regimes de urgência, tal qual estes que nós estamos aqui a apresentar. O Brasil deve seguir essa tendência. Nossa Constituição foi chamada de Carta Cidadã, exatamente pelo fato de estarem nela presentes os mecanismos de expressão das vontades populares. A cidadania é o grande fator de legitimação do povo e o que se quer e se pretende com essas medidas legislativas é deixar claro que o povo está apto a fiscalizar e participar da elaboração e execução dos programas públicos. Muito obrigado, senhor presidente.